Esse vídeo é para falar sobre a deusa Atena. Não é o primeiro vídeo em que eu falo sobre ela, mas o primeiro, né, ou os primeiros, já fazia um tempo. Então eu vou trazer aqui o que eu li até agora, né? Lembra do Apolo? Apolo é o deus da longura. Ele se mantém distante dos homens porque ele precisa ter a visão do todo, né? Atena, ela é a deusa da proximidade. Dos homens que são os preferidos dela, ela se coloca próxima, como um amigo. Se nós pensarmos na relação entre os deuses e os homens, como a relação entre o absoluto e o particular, Apolo se coloca distante dos homens, então ele se coloca mais próximo do absoluto, né? Ele não quer se misturar com os sofrimentos dos homens, né? Com a morte, por exemplo. Atena, ela é próxima do absoluto por ser uma deusa. Ela é a absoluta sagacidade, aquele aproveitamento do momento para fazer a ação, a virilidade da ação feita no momento certo. Ela é absolutamente isso. A decisão, a ação viril, ela é a própria decisão, a própria ação viril e prudente. Ela é isso, absolutamente isso. Mas, como ela está próxima dos homens, como ela acompanha os heróis e também acompanha os artesãos, acompanha as mulheres que fazem trabalhos manuais, acompanha as cidades com seus momentos de legislação, seus momentos de julgamento. Então ela acompanha o particular. Com a atuação de Atena, você vê uma aproximação do absoluto com o particular. Não é que ela gosta do fragor da guerra, dos acontecimentos da guerra, mas ela não é como Ares, que se regozija a tal ponto com a guerra que é um selvagem. Ele quer a morte, derramamento de sangue. Atena não. Ela quer que a ação nunca perca a prudência, o senso de oportunidade, o tino. Para a origem dela, né, se tem uma história
uma história mais comum, é que Zeus se casou com Ametis, né, que é a personificação da inteligência sagaz, e a Metis estava grávida de Atena. Zeus ouviu do céu e da terra, né, a voz dele, que ele estava destinado a ser destronado por um filho. Que foi o que aconteceu com o próprio céu e com o próprio Crono, né? Também aconteceria com Zeus, ser destronado pelo próprio filho. Então Zeus não queria isso. Então, sabendo que a Metis estava grávida, ele engoliu a Metis. Zeus engoliu a sabedoria, a inteligência astuciosa. Tem para o nascimento de Atena, né, o que se conta normalmente é que ela pulou da testa de Zeus, armada já, toda de armadura, lança na mão. Mas tem alguns contam um detalhe a mais dessa história, que é quando ia chegar a hora de Atena nascer, Zeus chamou Hefesto para que o Hefesto ajudasse nesse nascimento. Então, seguindo instruções de Zeus, Hefesto veio com um machado e desferiu um golpe bem na testa de Zeus, fendendo, abrindo uma fenda. Hefesto saiu correndo depois desse golpe, e por aquele ferimento pulou Atena. Ele pulou assim, armada, com olhos claros, né? Os gregos chamavam de glaukopis, os olhos da clareza, aquela que vê o momento de forma clara, e ela com as armas significa que ela está pronta para agir. Isso deixou os deuses aterrados, isso balançou o Olimpo. E ela por não ter nascido a partir de um útero, ela é totalmente filha do pai dela, né? Ela diz que ela é a inteligência astuta, que é o próprio pai dela. Ela não conheceu, ela vai se manter virgem a vida inteira, né? Partenos. Mas ela não é uma virgem como Ártemis, que é aquela que tem rejeição ao contato com os homens, e também é a deusa da longura, como irmã de Apolo, né, que ela é. Não, Atena, ela ama os varões não como mulher, mas ama como um amigo, um grande amigo. Ela ama com um aspecto da feminilidade, que é como tem a pergunta, né? Como que uma deusa que ama a guerra, mas a ação prudente na guerra, e aquela que incentiva os homens a lutarem, né?
inspira nos homens, ela percorre as hostes, incitando os homens para a luta, como que ela vai ser uma deusa? Como é que vai ser mulher uma deusa que faz isso? Isso não é uma característica dos homens? Bem, talvez se ela fosse uma deusa que inspira a luta, fosse homem, talvez ela recaísse para ser um Ares, né? E corresse em selvageria. Sendo mulher, ela admira, ela é atraída pelo homem que toma a decisão que tem que tomar quando é chegada a hora e age de forma prudente. Ela se atrai por isso, pela ação viril e prudente ao mesmo tempo. Ela se atrai por isso e ela incita os homens a fazerem isso. Ela é muito atraída por Odisseu, chega a falar para ele que a liga a Odisseu, fazendo dele um predileto dela, é que ela é a mais astuciosa das deusas e ele é o mais astucioso dos homens. E nos momentos em que ele está indeciso, ela tira ele da indecisão. No canto 2 ou 3 da Ilíada, depois que o Agamenon testa os exércitos aqueus, testa o espírito de luta deles, e os homens correm para as naus para ir embora da guerra, Odisseu está parado, olhando aquele movimento, sem saber o que fazer. A Atena aparece para ele e fala: você vai deixar os homens irem embora? Vai deixar que a luta acabe, que a guerra acabe, depois de tanto tempo, que os homens vão embora sem nada? Então ela faz o Odisseu decidir agir. O Odisseu então corre os reis, né, os líderes de cada grupo que compõem o exército dos aqueus, incitando-os à luta. Tem que ser uma mulher para fazer isso, para fazer o homem agir na hora certa e de forma prudente, né? O homem, ele é dado a buscar o absoluto, a buscar a pensar no que fazer, a se perder em pensamentos e não fazer o que tem que fazer naquele momento. Você vê no início da Odisseia, Telêmaco está se perguntando, ele está vendo a casa dele sendo dilapidada pelos pretendentes da mãe dele, né? E ele está muitos anos, a vida inteira, sem ver o pai, que foi para a guerra, né, Odisseu. E Telêmaco chega a duvidar se o seu Odisseu está vivo, e até se questiona se ele é realmente filho de Odisseu. Atena aparece para ele na forma de mentor e diz: você precisa saber notícias do seu pai, visitar os homens que lutaram com ele na guerra. Isso tira Telêmaco da indecisão. Isso faz com que ele decida, que ele empreenda a viagem em busca de notícias do pai dele. É uma ação viril. O homem, se deixado sem essa parceria com aquela que o faz decidir no momento certo, ele fica perdido em elucubrações. Ele pode pensar
sou mesmo filho de Odisseu, ou no caso Aquiles, quando ele é desonrado por Agamenon, puxa a espada, tomado pela cólera, né? Naquele momento Aquiles vira pura cólera, mas a Atena aparece por trás dele, olha para ele com olhos claros, e ele para e devolve a espada, e ela fala para ele: você não mate o Agamenon, que você vai ter uma grande recompensa. As coisas vão funcionar e o próprio Agamenon, de um jeito que o próprio Agamenon vai se desculpar com você e vai te recompensar muito. Então Atena puxa Aquiles para aquele momento. Aquiles, que era pura cólera, Telêmaco estava perdido em seus pensamentos. Ela puxa aqueles homens para o momento, para a decisão prudente. Então, nessa relação, voltando à relação absoluto e particular, ela é o toque, ela é um direcionamento no particular. Que direcionamento? Da prudência e da virilidade, tirando os homens da fuga daquele momento particular, porque estão perdidos no absoluto, que não leva nada, não leva nada ali naquele momento, ou leva a decisões ruins. Atena, então, ela também, ela ensinou Belerofonte a domar o cavalo. Ela ensina homens a construírem vasos. Ela construiu uma charrete, arreio para cavalos. Ela mesma é artesã e ela inspira artesãos. E ela ensina artesãs, jovens virgens, Partenói, que vão no palácio dela, e lá elas aprendem a afiar, a tecer. E essas donzelas, elas vão tecer o péplo, um robe púrpuro, em que ali estão imagens da luta de Atena contra os gigantes. Essa é uma das origens do nome, uma das explicações da origem do nome Palas, né? Porque um gigante que ela venceu chamava Palas, e ela tirou a pele dele, ela vestiu. Palas também pode significar donzela, né? Donzela Atena. Ela usa a égide, que é um escudo terrível de se olhar, porque no meio tem a cabeça da Górgona, e a Atena, em algumas ocasiões, lança olhos aterrorizantes para os outros, olhos de Górgona, né? E o escudo é revestido de pele de cabra, e em volta dele tem serpentes. Aquilo causa terror aos inimigos. Ela na Acrópole, em frente ao Partenon, tem uma oliveira, da qual se diz que Atena cuidou, fez com que crescesse, e dessa oliveira é extraído
as olivas e delas o azeite que é usado em cerimônias religiosas e honra a deusa, que ocorrem ali no Partenon. O Partenon foi construído no século V, considerado a obra de arte máxima da Grécia. É um templo dedicado a ela. E ali dentro tem uma estátua da Atena Partenóis, uma estátua de mármore com detalhes em ouro, ela com as armas dela, a lança, o elmo. Na mão direita, uma pequena imagem da Nike, uma deusa da vitória, uma deusa alada. Atena alguns consideram que o nome da cidade de Atenas veio da deusa, outros consideram o contrário, que o nome da deusa veio da cidade, mas o fato é que ela é a patronesse da cidade. Ela é aquela que organiza a vida da cidade, por ter ensinado a atuação melhor para os guerreiros, para os artesãos, para as artesãs, e também ter inspirado as leis. Ela organiza a vida da cidade. Ela é adorada em outras cidades também. Inclusive, ela também é adorada em Troia, apesar de que na guerra ela era contrária a Troia. Então, é isso. É isso que eu tinha para falar sobre essa deusa. A gente volta no próximo vídeo. Vamos ler os hinos em homenagem a Atena, deusa da astúcia e da polis. Atena e Encelado. Hino numérico 28. A Atena. Palas Atenaia, gloriosa deusa, comece eu a cantar. A de glaucos olhos, muito astuta, com implacável coração, virgem veneranda, protetora de cidades, vigorosa, tritogênia, está dizendo que é um dos epítetos mais comuns de significado obscuro. A que o próprio Zeus astuto gerou de sua augusta cabeça, com bélicas armas áureas totalmente reluzentes. Reverência tomava todos os imortais que a viram, e ela diante de Zeus porta-égide impetuosamente lançou-se da imortal cabeça, brandindo a aguda lança. Zeus deu a égide para Atena. O grande Olimpo trepidou terrivelmente sob força da de olho reluzente, que é glaucopes ou glaucos olhos, de olho, quer dizer olho reluzente. Em torno a terra terrivelmente gritou, e movimentou-se o mar em ondas purpúreas, agitado, e a água salgada deteve-se subitamente. Esplêndido, o filho de Hipérion susteve seus cavalos de rápidos pés por um bom tempo, até que a Virgem
tirasse de seus imortais ombros as divinas armas. Palas Atenaia. E exultou astuto Zeus. Assim também tu, salve rebento de Zeus porta-égide. Em seguida, eu também hei de me lembrar de ti em outro canto. Tem mais esse hino aqui. Por Palas Atena, protetora da cidade, começo a cantar. A terrível, que juntamente com Ares se ocupa dos trabalhos da guerra. Ares e Atena, que representam dois diferentes aspectos da guerra, eram raramente mencionados, invocados ou cultuados em conjunto. Aqui eles são invocados em conjunto. Da destruição de cidades e do combate. Atena era habitualmente chamada de protetora de cidades. E às vezes, paradoxalmente, de Atena destruidora de cidades, como é o caso desse hino. Ela também protege o soldado que parte e o que retorna. Salve, deusa, e dá-nos sorte e prosperidade. Agora, vamos pegar a Teofania do Walter Otto e ler o trecho correspondente a Atena. A divina clareza da ação refletida. O que mais ou menos se mostrou aqui, no enfoque de determinadas figuras singulares, também poderia ser mostrado considerando todas as outras. Desse modo, na mais mirífica variedade, se haveria de verificar a divina profundeza do mundo. E a cada passo se daria a reconhecer de novo o que é um deus grego, o que é sua manifestação. Bem assim poderíamos apresentar a figura de Atena. Ela foi chamada de Virgem do Escudo e de Virgem das Batalhas e comparada às Valquírias, porque socorre os heróis, comanda batalhas e é figurada não só em armas como em atitude de ataque. Por sinal, de acordo com um mito famoso, ela nasceu armada da cabeça de seu pai Zeus. Mas nem as estátuas micênicas de uma deusa armada, quase inteiramente encoberta por um escudo, se de fato elas representam Atena. Tem essas estátuas micênicas de uma deusa armada, né? Uma deusa quase toda coberta por um escudo. Nem as imagens guerreiras de época posterior constituem prova de que ela, a princípio, nada mais tenha sido que uma divindade guerreira munida de escudo. Pelo contrário, os mitos mais antigos indicam que ela era inimiga jurada dos espíritos selvagens, cuja essência se resume no prazer que lhes causa o tumulto da batalha. É Ares. Assim, o mito de seu nascimento da cabeça de Zeus narra que a deusa Metis, inteligência e conselho, a qual sabia mais do que todos os deuses e homens, teria sido efetivamente sua mãe. Porém, foi absorvida por Zeus em seu próprio corpo antes que pudesse parir. Também sabemos que a cidade de Atenas, que dela derivou o seu nome, Walter Otto então está dizendo que a deusa derivou o próprio nome dela da cidade de Atenas. Não, minto, ao contrário, né? A cidade derivou o nome da deusa. Adorava no antigo templo da Acrópole uma imagem talhada em madeira, a qual não correspondia ao tipo, o paládio, da deusa a arremessar a lança. Havia no antigo templo da Acrópole uma imagem pequena
em madeira chamada Paládio, que era de uma deusa armada. Seu pai, de cuja cabeça ela surgiu, é o único de todos os deuses a ser chamado de Senhor da Inteligência, ou do Bom Conselho. Como Zeus engoliu Metis, ele se tornou Metieta, ou Metíoes. Essa argúcia, Metis, que também deu nome à misteriosa mãe dela, Metis, na Ilíada e na Odisseia, designa seu caráter. Tal como Odisseu, seu particular favorito, é chamado de multi-ardiloso, Polimetes, em ambas as epopeias. Ela também o é no belo hino homérico. Já no exórdio, antes ainda da celebração de suas qualidades bélicas. Na Odisseia, ela mesma diz a Odisseu qual é a característica que os distingue a ambos e os liga um ao outro tão firmemente. És muito superior aos outros homens no discurso e no sagaz conselho. E entre todos os deuses, dá-se-me a primazia no que toca à argúcia e à sageza. A palavra metis, recorrente nesse contexto, não significa o mesmo que chamamos de espírito e inteligência, mas sim a compreensão e o tino práticos. Coisa que se tem no momento em que se deve saber o que fazer. Então, naquele momento, se tem a presença de espírito para se compreender e se empreender a ação. Coisas mais importantes na vida de quem deseja lutar e vencer do que a força e a destreza físicas. Mais importante do que para o lutador a força e a destreza física é a compreensão e o tino prático. Com sua sempre pronta e inventiva, ela assiste os heróis com Jasão e Dânao constrói a primeira embarcação. Com Epeu fabrica o cavalo de madeira, que foi usado pelos aqueus para tomarem Troia. Ajuda Belerofonte a domar o Pégaso. Liga-se estreitamente ao ferreiro Hefesto e é padroeira dos ofícios artesanais, tanto masculinos quanto femininos. O quanto a ela lhe repugna o brutal e desumano, mostra o fim de Tideu, pai de Diomedes. Na Ilíada, Diomedes é valente e ele sempre lembra que a deusa acompanhava o pai dele. Mas como era essa história entre o Tideu e Atena? Hein? Ela tinha tamanha afeição a esse herói que, estando ele ferido de morte, quis dar-lhe a bebida da imortalidade. Viu então como, louco de furor, ele fendia o crânio do adversário derrotado para sugar-lhe o cérebro. Horrorizada, a deusa voltou-lhe as costas e abandonou à morte comum o favorito, a quem quisera fazer o máximo obséquio. Ela acompanhava Tideu em várias ocasiões, e no momento em que ele estava ferido de morte, ele faz uma ação de extrema violência, o que repugna os deuses. Horrorizada, a deusa voltou letal. Tanto mais notável é esta atitude quanto é certo que outras sociedades guerreiras não se escandalizavam com semelhantes brutalidades. O fato de ter se podido afirmar que a Atena Homérica ainda não conhecia a preocupação dessa ordem com o moral apenas mostra com que superficialidade se considera as personagens homéricas tão somente a fim de construir um desenvolvimento histórico do mais rude ao mais nobre. Porque se diz que em Homero
os deuses não tinham preocupação moral, mas tinha, né? Quando se diz que os deuses não tinham preocupação com moral, é porque se quer dizer que esses deuses evoluíram depois, né? O que Atena mostra ao homem, o que dele quer e lhe inspira, é por certo audácia, vontade de vencer e valentia. É o que as mulheres admiram nos homens e é o que elas inspiram neles. Se fossem deixados sozinhos, os homens não são capazes de aproveitar o momento, não são capazes de agir de forma viril, nem prudente. Perdidos que ficam em locubrações ou... Mas tudo isso nada é sem prudência e lucidez. É tão somente delas que brota a façanha genuína. Atena é o brilho do momento claro, pleno de força, com o qual tem de convolar-se a realização. Assim, ela se distingue de Apolo, o deus da longura, e como tal, deus da pureza e do conhecimento. Ela é a deusa da proximidade. Nisto se parece com Hermes, mas em Hermes reconhecemos a presença divina e a divina orientação como a sorte prodigiosa no ganho repentino, no achado, no arrebato e no gozo irresponsável. Hermes também é um deus da proximidade, mas ele é aquele deus não da clareza, ele é mais ligado ao noturno, ele é ligado ao ganho repentino, aquilo que de repente se ganha, também se perde. Ele também é o deus do gozo irresponsável. Atena, pelo contrário, é presença e orientação divina enquanto iluminação, inspiração rumo a vitorioso compreender e realizar. Atena, ela é a presença no momento em que se obtém a clareza do que se deve fazer para se obter a vitória. A Hermes pertence ao misterioso, o ambíguo, o fantástico. A Atena, porém, é luz do dia, alheia a devaneio, nostalgia, languidez. É virgem, e em Atenas tem este nome, Partenós, mas não no mesmo sentido que Ártemis, a donzela áspera, esquiva, que se nega com brusquidão. Ártemis é a deusa da longura porque ela repele todo o contato com os homens, né? Ela é a natureza selvagem. Atena faz parte da natureza dela relacionar-se sempre com varões, pensar neles sempre, estar-lhes sempre ao lado. Sua simpatia e seu afeto se parecem ao que um homem sente por outro. É mulher, mas é como se fosse um varão. Ela tem características masculinas, mas ela precisa ser mulher, porque só uma mulher consegue admirar e inspirar no homem a ação viril e prudente. Muitas vezes já se indagou o que significa o fato de ser mulher a divindade da proeza, da luta, da vitória. Estranhas respostas foram dadas a esta pergunta. Por que mulher? A perfeição do vívido presente, a ação lúcida e vitoriosa que não está a serviço de uma ideia sublime, infinita, mas domina o momento, é o que no homem sempre fascinou a mulher. A Atena não, é aquela que não é a ação que está ligada a uma ideia sublime e infinita. Ela não é o homem que busca o absoluto, mas ela é aquela aproximação do absoluto com o particular, né? Para que o momento seja dominado. É o que a mulher lhe inspira e pode ensinar-lhe. A divina clareza da ação refletida, a disposição para o mais vigoroso e implacável, a incessante vontade de vencer,
Tudo isso, ainda que soe paradoxal, constitui dádiva da mulher para o homem, que por natureza é alheio ao momento e busca o infinito. Nem sabedoria nem sonho, nem entrega nem gozo residem na vontade de Atena. A realização, a presença imediata, o aqui mesmo o faço, isto é Atena. O fato de que mais tarde ela também veio a ser venerada como protetora da medicina, da agricultura e até do matrimônio e da puericultura é compreensível quando se conhece sua natureza. E quanto a ter-se ela tornado, por fim, patrona das artes e das ciências, basta recordar que ela sempre foi mestra de todos os ofícios artesanais. Ela mesma fez o primeiro barco, ela domou cavalo, então ela ensina isso aos homens. Certo é que o claro espírito da verdadeira Atena nada tem a ver com o conhecimento puro, nem tampouco com o espírito das musas em sentido próprio. Ela não tem nada a ver com as deusas do canto. Ela não tem nada a ver com a música, com as deusas que, com o seu canto, com a sua fala, elas glorificam Zeus, elas contam as dores dos homens e elas presentificam tudo que compõe o cosmos, né? Atena não é a deusa do conhecimento puro, ela é a deusa da ação prudente. Para concluir, não queremos perder de vista que a divindade de Atena também significa o mundo inteiro, mas não só porque ela também se manifestou nos reinos animal e vegetal, de modo que a oliveira é sua dádiva e seu testemunho, e a coruja a acompanha, é mesmo uma sua epifania. A Atena se manifesta nos mundos vegetal e animal. A oliveira é uma dádiva dela para os homens, e a coruja ela é a manifestação dela. É um animal da sapiência dos olhos claros. Pois não há também um mundo da ação? Pensamos em Atena quando Fausto propõe-se a traduzir assim as primeiras palavras do Evangelho de São João. No princípio era a ação. Que já nos últimos séculos da antiguidade ela podia também simbolizar a ação libertadora na luta do homem pelo Supremo, mostra-o uma expressão de Plotino, quando este diz que o homem, caso tenha forças para desapegar-se do exterior, alcançará a consciência de sua unidade com o todo e com Deus. Mas se alguém for capaz desta conversão, quer por si mesmo, quer com a ajuda de Atena. Ela é a ação libertadora que o homem tem na luta pelo Supremo. É o homem que não quer ficar preso a confusão do particular. É o homem que alça o absoluto, o homem que almeja o absoluto. E ela promove justamente o encontro entre o absoluto e o particular. Então é isso.